Olá! Na aula de hoje vamos fazer algumas aplicações da primeira lei que vimos na aula passada. Tá? Então vamos começar com um processo chamado como isotérmico. É um processo onde a temperatura é constante, não é permitido que seja alterada. Tá? Então, a primeira coisa é da lei dos gases, podemos notar que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Se desenhamos no diagrama PV, temos esse percurso, de uma hipérbole ligando a condição do estado inicial ao estado final. E essa área aqui de baixo, como sabemos, seria o trabalho realizado, o negativo do trabalho realizado sobre o gás. Então, como é que a gente faz para aplicar a primeira lei? Primeiramente, vamos lembrar que a energia interna, como vimos, depende apenas da temperatura. Tá? Então, como estamos em uma isoterma de mesma temperatura, a definição da energia interna é 3 meios de kBT para cada partícula. Então, em termos de número de mols, ficaria 3 meio nRT. Então, a variação, como não há variação de temperatura, indica que não há variação dessa energia interna. Então, vamos determinar uma outra variável, que é o trabalho, que sabemos estar relacionado com essa área. E essa pressão agora ela não é constante, ela está variando inversamente proporcional ao volume. Vamos fazer fato disso, escrever a função aqui dentro do integrando, e sabendo que nRT é constante, podemos tirar para fora do integrando, e a integral de dv sobre v é o logaritmo natural. É claro, avaliado entre os volumes iniciais e finais. E já que o volume final é maior que o volume inicial, temos que esse termo aqui é negativo, ou seja, o trabalho realizado sobre o gás é negativo. Portanto, da primeira lei da termodinâmica, temos zero aqui para a energia interna, portanto, o calor que esse sistema recebe vem do trabalho realizado sobre o gás. Tá? O calor é convertido em trabalho, o trabalho é convertido em calor. Então temos esse valor positivo para o calor. O exemplo é que nem aquele primeiro processo que eu ilustrei no vídeo anterior, onde tínhamos um recipiente em cima de um reservatório térmico, e esse reservatório térmico fornecia energia por calor ao gás, e o gás, expandindo, realizava trabalho contra o pistão, tá? De modo que a temperatura sempre fosse a mesma. O outro processo que eu tinha mostrado era a expansão livre. Nesse caso, o calor é igual a zero, trabalho é nulo, porque não realiza trabalho, e mesmo assim a energia interna é nula, portanto a temperatura permanece a mesma. O próximo processo que vamos falar é o processo isobárico, ou seja, mesma pressão. A pressão é constante, ela não varia. Vamos começar pelo diagrama PV, pressão versus volume. Identificamos dois pontos de igual pressão e traçamos uma linha reta. Sabemos que a área de baixo representa o trabalho realizado, negativo do trabalho realizado sobre o processo, porque estamos expandindo. Então, o trabalho sobre vai ser menos a integral de dv. A pressão, nesse caso, é constante, podemos tirar ela para fora do integrando, e esse integrando sabemos resolver facilmente. Tá? Lembrando que o volume final é maior que o volume inicial, portanto, esse trabalho sobre é negativo. Só para exemplificar um pouco melhor esse problema, estamos indo de um estado inicial de pressão, volume inicial, temperatura inicial, para um estado final com a mesma pressão, um volume final e temperatura final. Tá? As duas temperaturas são essas linhas pontilhadas de isotérmica que eu desenhei no diagrama PV. Elas podem ser determinadas, essas temperaturas, pela lei dos gases. Então, da primeira lei, temos que a variação da energia interna pode ser alterada apenas pelo calor e pelo trabalho, e a variação da energia interna, pela definição, seria 3 meios de Nr, aí a diferença de temperatura do estado final menos o inicial. Sabemos esses valores, podemos colocar ele aqui, e temos 3 meios de Nr, PVF sobre Nr menos PVI sobre Nr, que vai dar 3 meios de P, volume final menos volume inicial. Tá? Essa é a variação da energia interna. Sabemos o trabalho sobre, e agora podemos determinar quem seria o calor, a troca de calor nesse processo. Então, a troca de calor no processo seria 3 meios de P ΔV menos, de novo, PV, P ΔV. Então, daria 5 meios de P volume final menos volume inicial. Então, o que está acontecendo aqui nesse processo? Temos um pistão, e aí a gente pode simbolizar a pressão constante como sendo uma força-peso constante aqui em cima, e ele pode subir ou descer, mantendo essa pressão constante sobre o gás. A gente aplica uma certa quantidade de calor no sistema, uma quantidade grande, como a gente pode ver por essa conta, 5 meios. Parte desse calor vai para a energia interna,
tá? Que é esses 3 meios. E o outro restante que sobra vá para realizar trabalho empurrando esse pistão. Tá? Por fim, o último processo que vamos ver hoje é o processo isocórico ou isovolumétrico. Dependendo do livro, você vai achar um termo ou outro. E representa o mesmo volume, ou seja, não há variação de volume. Então, no nosso pistão, vamos colocar ele aqui e colocar uns parafusos, né, aqui fixando essa altura, que não é permitido mudar. Se ela não é permitido mudar, a variação de volume é nula. No nosso diagrama PV, seria essa linha reta, vertical, indo de um estado inicial para um estado final. Vamos desenhar as duas isotermas, mostrando então essas duas temperaturas desses estados que temos. E, portanto, o fato de o volume, a variação de volume ser nula, implica que não realiza nenhum trabalho, né? Então o trabalho é nulo. Da primeira lei, a variação da energia interna só pode ser trocada através de calor. Sabemos a definição da variação da energia interna do exemplo anterior e podemos colocar aqui. Então, à medida que o calor entra aqui no sistema, temos um aumento de temperatura, portanto energia interna, e um aumento de pressão, tá? Já que o pistão não pode ser deslocado. Por fim, eu queria falar brevemente sobre processos cíclicos. Vamos ver isso aqui com mais detalhes adiante, até no próximo módulo, mas só queria continuar com essa ideia aqui desse raciocínio. Então, vamos desenhar qualquer processo arbitrário. A ideia do processo cíclico é que ele sai de um estado inicial e chega no estado final, que é idêntico ao inicial. Portanto, como ele chega no mesmo estado, a temperatura final é a mesma que a inicial e não há variação de energia interna. Pela primeira lei, então, toda troca tem que ser feita entre calor e trabalho de energia, já que ele não pode armazenar como forma de energia interna. Também, para concluir, eu queria explicar um pouco mais sobre esse sistema em torno. Muitas vezes no livro ele fala sobre isso. O sistema pode ser, por exemplo, o nosso gás. O entorno é o outro objeto com o qual ele troca calor, né, o trabalho. Também queria mostrar sobre esses diferentes tipos de sistemas, aberto, fechado e isolado. Coloquei essas imagens para exemplificar. Né? Um sistema aberto é um que você pode ter troca de massa e troca de calor. O sistema fechado, você só pode ter troca de calor, a massa não está variando. Você também tem a descrição de sistemas isolados, onde não pode ter nem troca de calor, nem troca de massa. Tá? Muitas vezes o enunciado do problema vai falar, considere sistema isolado, e aí, portanto, vocês vão ter alguma ideia de como fazer isso. Então, por hoje é só. Até a próxima.